George Whitefield, o pregador ao ar livre, 1714-1770. Mais de 100 mil homens e mulheres rodeavam o pregador, há mais de 200 anos, em Cambuslang, Escócia. As palavras do sermão, vivificadas pelo Espírito Santo, ouviam-se distintamente em todas as partes que formavam esse mar humano. É-nos difícil fazer uma ideia do vulto da multidão de 10 mil penitentes que responderam ao apelo para se entregarem ao Salvador. Esses acontecimentos servem-nos como um dos poucos exemplos do cumprimento das palavras de Jesus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque vou para meu Pai. João, capítulo 14, versículo 12, grifo do autor. Havia como um fogo ardente encerrado nos ossos deste pregador, George Whitefield. Ardia nele um zelo santo de ver todas as pessoas libertas da escravidão do pecado. Durante um período ininterrupto de 28 dias, realizou a incrível façanha de pregar a 10 mil pessoas. Sua voz podia ser ouvida perfeitamente a mais de 1 quilômetro de distância, apesar de ter físico fraco e de sofrer dos pulmões. Não havia prédio no qual coubessem em seus auditórios, e, nos países onde pregou, armava seu púlpito nos campos, fora das cidades. Whitefield merece o título de Príncipe dos Pregadores ao ar livre, porque pregava em média 10 vezes por semana, e isso fez durante um período de 34 anos, em grande parte sob o teto construído por Deus, os céus. A vida de George Whitefield foi um milagre. Nasceu em uma taberna de bebidas alcoólicas. Antes de completar 3 anos, seu pai faleceu. Sua mãe casou-se novamente, e a George foi permitido continuar os estudos na escola. Na pensão mantida por sua mãe, fazia a limpeza dos quartos, lavava roupa e vendia bebidas no bar. Por estranho que pareça, já que ainda não era salvo, interessava-se grandemente pelo exame das Escrituras. Lia a Bíblia até alta noite e preparava sermões. Na escola, era conhecido como orador. Sua eloquência era natural e espontânea, um dom extraordinário de Deus. Talento este que possuía sem ele mesmo saber. Custeou os próprios estudos em Pembroke College, Oxford, servindo como garçom em um hotel. Depois de estar algum tempo em Oxford, juntou-se ao grupo de estudantes a que pertenciam João e Carlos Wesley. Passou muito tempo, como os demais do grupo, jejuando e esforçando-se para mortificar a carne a fim de alcançar a salvação. Ele ainda não compreendia que a verdadeira religião é a união da alma com Deus e a formação de Cristo em nós. Acerca da sua salvação, escreveu algum tempo antes de morrer. Todas as vezes que vou a Oxford, sinto-me impelido a ir primeiro a este lugar onde Jesus se revelou a mim, pela primeira vez, e me deu o novo nascimento. Com a saúde abalada, talvez pelo excesso de estudo, George voltou a casa para recuperá-la. Resolvido a não cair no indiferentismo, inaugurou uma classe bíblica para jovens que, como ele, desejavam orar e crescer na graça de Deus. Visitavam diariamente os doentes e os pobres, e frequentemente os prisioneiros nas cadeias, para orar com eles e prestar-lhes qualquer serviço manual que pudessem. George tinha no coração um plano que consistia em preparar 100 sermões e apresentar-se para ser separado para o ministério. Porém, quando havia preparado apenas um sermão, seu zelo era tanto que a igreja insistia em ordená-lo com apenas 21 anos, embora fosse regra não aceitar ninguém para tal cargo com menos de 23 anos. O dia que precedeu sua separação para o ministério, George passou em jejum e oração. Acerca desse fato, ele escreveu: À tarde, retirei-me para um alto, perto da cidade, onde orei com instância durante 2 horas, pedindo em meu favor e também por aqueles que estavam para ser separados comigo. No domingo, levantei-me de madrugada e orei sobre o assunto da epístola de Paulo a Timóteo, especialmente sobre o seguinte preceito: Ninguém despreze a tua mocidade. Quando o ancião me impôs as suas mãos, se meu vil coração não me engana, ofereci todo o meu espírito, alma e corpo para o serviço no santuário de Deus.
Posso testificar perante os céus e a terra que dei-me a mim mesmo, quando o ancião me impôs as mãos, para ser um mártir por aquele que foi pregado na cruz em meu lugar. Os lábios de Whitefield foram tocados pelo fogo divino do Espírito Santo durante sua separação para o ministério. No domingo seguinte, naquela época de gelo espiritual, pregou pela primeira vez. Alguns se queixaram de que 15 dos ouvintes enlouqueceram ao ouvirem o sermão. O ancião da igreja, porém, compreendendo o que se passava, respondeu que seria muito bom se os 15 não se esquecessem da sua loucura antes de chegar o outro domingo. Whitefield nunca se esqueceu nem deixou de aplicar a si as seguintes palavras do Dr. Delany: desejo, todas as vezes que subir ao púlpito, considerar essa oportunidade como a última que me é dada de pregar, e a última dada ao povo de ouvir. Alguém assim escreveu sobre uma de suas pregações. Quase nunca pregava sem chorar, e sei que as suas lágrimas eram sinceras. Ouvi-o dizer: vós me censurais porque choro, mas como posso conter-me, quando não chorais por vós mesmos, apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição? Não sabeis se estáis ouvindo o último sermão ou não, ou se jamais tereis outra oportunidade de chegar a Cristo. Chorava às vezes até parecer que estava morto e custava a recuperar as forças. Disse que os corações da maioria dos ouvintes eram derretidos pelo calor intenso de seu espírito, como prata na fornalha do refinador. Quando estudante no colégio de Oxford, seu coração ardia de zelo. Pequenos grupos de alunos se reuniam no seu quarto diariamente, movidos tais quais os discípulos logo depois do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O Espírito continuou a operar poderosamente nele e por ele durante o resto da sua vida, porque nunca abandonou o costume de buscar a presença de Deus. Separava o dia em 3 partes: 8 horas sozinho com Deus e em estudos, 8 horas para dormir e fazer as refeições, 8 horas para o trabalho entre o povo. De joelhos, lia e orava sobre a leitura das Escrituras, recebendo luz, vida e poder. Numa de suas visitas aos Estados Unidos, passou a maior parte da viagem a bordo, sozinho em oração. Alguém escreveu sobre ele: seu coração encheu-se tanto dos céus que anelava por um lugar onde pudesse agradecer a Deus, e sozinho, durante horas, chorava comovido pelo amor consumidor do seu Senhor. Suas experiências no ministério confirmavam a sua fé na doutrina do Espírito Santo como Consolador ainda vivo, o poder de Deus operando atualmente entre nós. A pregação de George Whitefield era feita de forma tão vívida que parecia quase sobrenatural. Conta-se que, certa vez, pregando a alguns marinheiros, descreveu um navio perdido num furacão. Tudo foi apresentado em manifestações tão reais que, quando chegou ao ponto de descrever o barco afundando, alguns marinheiros pularam dos assentos gritando: "As baleeiras! As baleeiras!" Em outro sermão, falou acerca de um cego andando na direção de um precipício desconhecido. A cena foi tão real que, quando o pregador chegou ao ponto de descrever a chegada do cego à beira do profundo abismo, o camareiro mor, Chesterfield, que assistia, deu um pulo gritando: "Meu Deus, ele desapareceu!" O segredo, porém, da grande colheita de almas salvas não era a sua maravilhosa voz nem a sua grande eloquência. Não era também o caso de que o povo tivesse o coração aberto para receber o Evangelho, uma vez que havia, na época, grande decadência espiritual entre os crentes. Também não foi por falta de oposição. Repetidas vezes, Whitefield pregou nos campos porque as igrejas fecharam-lhe as portas. Às vezes, nem os hotéis queriam aceitá-lo como hóspede. Em Basingstoke, foi agredido a pauladas. Em Staffordshire, atiraram-lhe torrões de terra. Em Moorfield, destruíram a mesa que lhe servia de púlpito e arremessaram contra ele o lixo da feira. Em Evesham, as autoridades, antes de seu sermão, ameaçaram prendê-lo se pregasse. Em Exeter, enquanto pregava para 10.000 pessoas, foi apedrejado de tal forma que pensou haver chegado para ele a hora, como o ensanguentado Estevão, de ser imediatamente chamado à presença do mestre. Em outro lugar, apedrejaram-no novamente até ficar coberto de sangue.
Verdadeiramente levava no corpo até a morte as marcas de Jesus. O segredo de tais frutos na sua pregação era o seu amor para com Deus. Ainda muito novo, passava noites inteiras lendo a Bíblia, que muito amava. Depois de se converter, teve a primeira daquelas experiências de sentir-se arrebatado, ficando a sua alma inteiramente aberta, cheia, purificada, iluminada da glória e levada a sacrificar-se inteiramente ao seu Salvador. Desde então, nunca mais foi indiferente em servir a Deus, mas regozijava-se no alvo de trabalhar de toda a sua alma e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. Só achava interesse nos cultos, tanto é que escreveu para sua mãe dizendo que nunca mais voltaria ao seu emprego. Consagrou a vida completamente a Cristo, e a manifestação exterior daquela vida nunca excedia a sua realidade interior. Portanto, nunca mostrou cansaço, nem diminuiu a marcha durante o resto de sua vida. Apesar de tudo, ele escreveu: a minha alma era seca como o deserto. Sentia-me como encerrado dentro de uma armadura de ferro. Não podia ajoelhar-me sem estar tomado de grandes soluços e orava até ficar molhado de suor. Só Deus sabe quantas noites fiquei prostrado de cama, gemendo por causa do que sentia e ordenando, em nome de Jesus, que Satanás se apartasse de mim. Outras vezes, passei dias e semanas inteiras prostrados em terra, suplicando para ser liberto dos pensamentos diabólicos que me distraíam. Interesse próprio, rebelião, orgulho e inveja me atormentavam, um após outro, até que resolvi vencê-los ou morrer. Lutei até Deus me conceder vitória sobre eles. George Whitefield considerava-se um peregrino errante no mundo, procurando almas. Nasceu, criou-se e diplomou-se na Inglaterra. Atravessou o Atlântico 13 vezes. Visitou a Escócia 14 vezes. Foi ao país de Gales várias vezes. Visitou uma vez a Holanda. Passou 4 meses em Portugal. Nas Bermudas, ganhou muitas almas para Cristo, como nos demais lugares onde trabalhou. Acerca do que sentiu em uma das viagens à colônia da Geórgia, Whitefield escreveu: foram-me concedidas manifestações extraordinárias do alto. Cedo de manhã, ao meio-dia, ao anoitecer e à meia-noite, de fato durante o dia inteiro, o amado Jesus me visitava para renovar-me o coração. Se certas árvores perto de Stonehouse pudessem falar, contariam acerca da doce comunhão que eu e algumas almas amadas desfrutamos ali com Deus, sempre bendito. Às vezes, quando de passeio, a minha alma fazia tais incursões pelas regiões celestes, a qual parecia pronta a abandonar o corpo. Outras vezes, sentia-me tão vencido pela grandeza da majestade infinita de Deus que me prostrava em terra e entregava-lhe a alma, como um papel em branco para ele escrever nela o que desejasse. De uma noite nunca me esquecerei. Relampejava excessivamente. Eu pregara a muitas pessoas e algumas ficaram receosas de voltar a casa. Senti-me dirigido a acompanhá-las e aproveitar o ensejo para as animar a se prepararem para a vinda do Filho do Homem. Oh, que gozo senti na minha alma, depois de voltar enquanto alguns se levantavam das suas camas, assombrados pelos relâmpagos que andavam pelo chão e brilhavam de uma parte do céu até a outra. Eu, com mais um irmão, ficamos no campo adorando, orando, exultando ao nosso Deus e desejando a revelação de Jesus dos céus, uma chama de fogo. Como se pode esperar outra coisa a não ser que as multidões a quem Whitefield pregava fossem levadas a buscar a mesma presença? Na sua biografia, há um grande número de exemplos que bem ilustram tal fato. Oh, quantas lágrimas foram derramadas, com forte clamor, pelo amor do querido Senhor Jesus. Alguns desmaiavam e, quando recobravam as forças, ouviam e desmaiavam de novo. Outros gritavam como quem sente a ânsia da morte. E depois de findar o último discurso, eu mesmo senti-me tão vencido pelo amor de Deus que quase fiquei sem vida. Contudo, por fim, revivi. E depois de me alimentar um pouco, estava fortalecido bastante para viajar cerca de 30 quilômetros até Nottingham. No caminho, a alma alegrou-se cantando hinos. Chegamos quase à meia-noite. Depois de nos entregarmos a Deus em oração,
Deitamo-nos e descansamos na proteção do querido Senhor Jesus. Ó Senhor, jamais existiu amor como o teu. No dia seguinte, em Fog's Manor, a concorrência aos cultos foi tão grande como em Nottingham. O povo ficou tão quebrantado que, por todos os lados, vi pessoas banhadas em lágrimas. A palavra era mais cortante que espada de dois gumes, e os gritos e gemidos alcançavam o coração mais endurecido. Alguns tinham semblantes pálidos como a palidez de morte, outros torciam as mãos, cheios de angústia. Ainda outros foram prostrados ao chão, ao passo que outros caíam e eram aparados nos braços de amigos. A maior parte do povo levantava os olhos para os céus, clamando e pedindo a misericórdia de Deus. Eu, enquanto os contemplava, só podia pensar em uma coisa: o grande dia. Pareciam pessoas acordadas pela última trombeta, saindo dos seus túmulos para o juízo. O poder da presença divina nos acompanhou até Basking Ridge, onde os arrependidos choravam e os salvos oravam lado a lado. O indiferentismo de muitos transformou-se em assombro, e o assombro, depois, em grande alegria. Alcançou indivíduos das mais diversas classes, idades e tipos de conduta. A embriaguez foi abandonada por aqueles que eram dominados por esse vício. Os que haviam praticado qualquer ato de injustiça foram tomados de remorso. Os que tinham furtado foram constrangidos a fazer restituição. Os vingativos pediram perdão. Os pastores ficaram ligados ao seu povo por um vínculo mais forte de compaixão. O culto familiar foi iniciado nos lares. Os homens foram levados a estudar a palavra de Deus e a ter comunhão com o Pai nos céus. Mas não foram somente nos países populosos que o povo afluiu para ouvi-lo. Nos Estados Unidos, quando eram ainda um país novo, ajuntaram-se grandes multidões dos que moravam longe uns dos outros nas florestas. O famoso Benjamin Franklin, no seu jornal, assim noticiou essas reuniões. Quinta-feira, o reverendo Whitefield partiu de nossa cidade acompanhado de 150 pessoas a cavalo, com destino a Chester, onde pregou a 7.000 ouvintes, mais ou menos. Sexta-feira, pregou 2 vezes em Willingstown, a quase 5.000. No sábado, em Newcastle, pregou a cerca de 2.500. E na tarde do mesmo dia, em Christiana Bridge, pregou a quase 3.000. No domingo, em White Clay Creek, pregou 2 vezes, descansando uma meia hora entre os sermões, a 8.000 pessoas, das quais cerca de 3.000 tinha vindo a cavalo. Choveu a maior parte do tempo, porém, todos se conservaram em pé, ao ar livre. Como Deus estendeu a sua mão para operar prodígios por meio de seu servo, vê-se no seguinte relato. Num estrado perante a multidão, depois de alguns momentos de oração em silêncio, Whitefield anunciou de maneira solene o texto. É ordenado aos homens que morram uma só vez, e depois disto vem o juízo. Depois de curto silêncio, ouviu-se um grito de horror, vindo de um lugar entre a multidão. Um pregador presente foi até o local da ocorrência para saber o que tinha acontecido. Logo voltou e disse: Irmão Whitefield, estamos entre os mortos e os que estão morrendo. Uma alma imortal foi chamada à eternidade. O anjo da destruição está passando sobre o auditório. Clame em alta voz e não cesse. Então, foi anunciado ao povo que um dentre a multidão havia morrido. Whitefield leu a segunda vez o mesmo texto. É ordenado aos homens que morram uma só vez. Do local onde a senhora Huntington estava em pé, veio outro grito agudo. De novo, um tremor de horror. Passou por toda a multidão quando anunciaram que outra pessoa havia morrido. Whitefield, porém, em vez de ficar tomado de pânico, como os demais, suplicou graça ao ajudador invisível e começou, com eloquência tremenda, a prevenir os impenitentes do perigo. Não devemos concluir, contudo, que ele era ou sempre solene ou sempre veemente. Nunca houve quem experimentasse mais formas de pregar do que ele. Apesar de sua grande obra, não se pode acusar Whitefield de procurar fama ou riquezas terrestres. Sentia fome e sede da simplicidade e sinceridade divinas. Dominava todos os seus interesses e os transformava para a glória do reino do seu Senhor. Não ajuntou ao redor de si os seus convertidos para formar outra denominação, como alguns esperavam. Não,
Apenas dava todo o seu ser, mas queria mais línguas, mais corpos, mais almas a usar para o Senhor Jesus. A maior parte de suas viagens à América do Norte foram feitas em prol do orfanato que fundara na colônia da Geórgia. Vivia na pobreza e esforçava-se para granjear o necessário para o orfanato. Amava os órfãos ternamente, escrevendo-lhes cartas e dirigindo-se a cada um pelo nome. Para muitas dessas crianças, ele era o único pai, o único meio de elas terem um sustento. Fez uma grande parte da sua obra evangelística entre os órfãos e quase todos permaneceram crentes fiéis, sendo que um bom número deles tornaram-se ministros do Evangelho. Whitefield não era de físico robusto. Desde a mocidade, sofria quase constantemente, anelando, muitas vezes, partir e estar com Cristo. A maior parte dos pregadores acha impossível ministrar quando estão enfermos como ele. Assim foi que, aos 65 anos de idade, durante sua 7ª viagem à América do Norte, findou a sua carreira na Terra, uma vida escondida com Cristo em Deus e derramada num sacrifício de amor pelos homens. No dia anterior ao seu falecimento, teve de esforçar-se para ficar em pé. Porém, ao levantar-se em Exeter, perante um auditório demasiado grande para caber em qualquer prédio, o poder de Deus veio sobre ele. Whitefield pregou como de costume durante 2 horas. Um dos que lhe assistiram disse que seu rosto brilhava como o sol. O fogo aceso no seu coração, no dia da oração e do jejum, quando da sua separação para o ministério, ardeu até dentro dos seus ossos e nunca se apagou. Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Certo homem eminente dissera a Whitefield: "Não espero que Deus chame o irmão breve para o lar eterno, mas, quando isso acontecer, regozijar-me-ei ao ouvir o seu testemunho." O pregador respondeu: "Então ficará desapontado, morrerei calado. A vontade de Deus é dar-me tantos ensejos para testificar dele durante minha vida, que não me serão dados outros na hora da morte." E sua morte ocorreu como predissera. Depois do sermão, em Exeter, foi a Newburyport para passar a noite na casa do pastor. Ao subir para o quarto de dormir, virou-se na escada e, com a vela na mão, proferiu uma curta mensagem aos amigos que ali estavam e insistiam em que pregasse. Às 2 horas da madrugada, acordou. Faltava-lhe o fôlego. Pronunciou para o seu companheiro as suas últimas palavras na terra: "Estou morrendo." No seu enterro, os sinos das igrejas de Newburyport dobraram e as bandeiras ficaram a meia haste. Ministros de toda a parte vieram assistir aos funerais. Milhares de pessoas não conseguiram chegar perto da porta da igreja por causa da imensa multidão. Conforme seu pedido, foi enterrado sob o púlpito da igreja. Se quisermos ter os mesmos frutos, ver milhares salvos, como George Whitefield os teve, temos de seguir o seu exemplo de oração e dedicação. Alguém pensa que é tarefa demais? Que diria George Whitefield agora, junto aos que levou a Cristo, se lhe fizéssemos essa pergunta? Davy Brainerd, um arauto aos peles vermelhas, 1718-1747. Certo jovem franzino de corpo, mas tendo na alma o fogo do amor aceso por Deus, encontrou-se na floresta para ele desconhecida. Era tarde e o sol já declinava até quase desaparecer no horizonte, quando o viajante, enfadado na longa viagem, avistou a fumaça das fogueiras dos índios peles vermelhas. Depois de apiar e amarrar seu cavalo, deitou-se no chão para passar a noite, agonizando em oração. Sem ele o saber, alguns dos silvícolas o haviam seguido silenciosamente como serpentes durante a tarde. Agora, estacionavam atrás dos troncos das árvores para contemplar a cena misteriosa de um vulto de cara pálida, sozinho, prostrado no chão, clamando a Deus. Os guerreiros da vila resolveram matá-lo sem demora, pois acreditavam que os brancos davam uma aguardente aos peles vermelhas para, enquanto bêbados, levar-lhes as cestas e as peles de animais e ainda roubar-lhes as terras.
Mas depois de cercarem furtivamente o missionário que orava prostrado e ouvirem clamando ao grande Espírito, insistindo que lhe salvasse a alma, eles partiram tão secretamente como chegaram. No dia seguinte, o moço, não sabendo o que acontecera em redor, enquanto orava no ermo, foi recebido na vila de uma maneira não esperada. No espaço aberto entre as wigwams, barracas de peles, os índios cercaram um moço que, com o amor de Deus ardendo na alma, leu o capítulo 53 de Isaías. Enquanto pregava, Deus respondeu à sua oração da noite anterior, e os silvícolas ouviram o sermão com lágrimas nos olhos. Esse cara pálida chamava-se Dave Brainerd. Nasceu em 20 de abril de 1718, perdeu o pai aos 9 anos de idade e a mãe, filha de um pregador, aos 14 anos. Acerca de sua luta com Deus, no tempo da sua conversão, tinha então 20 anos de idade. Ele escreveu: Designei um dia para jejuar e orar, e passei esse dia clamando quase incessantemente a Deus. Pedi-lhe misericórdia e que ele abrisse meus olhos para a enormidade do pecado e o caminho para a vida em Jesus Cristo. Contudo, continuei a confiar nas boas obras. Então, uma noite, andando na roça, me foi dada uma visão da grandeza do meu pecado, parecendo-me que a terra se abrira por baixo dos meus pés para me sepultar, e que a minha alma iria ao inferno antes de eu chegar em casa. Certo dia, estando longe do colégio, no campo, sozinho em oração, senti tanto gozo e doçura em Deus que, se eu devesse ficar neste mundo vil, queria permanecer contemplando a glória de Deus. Senti na alma um profundo amor ardente para com todos os homens, e anelava que eles desfrutassem desse mesmo amor. No mês de agosto, depois, senti-me tão fraco e doente, como resultado de aplicar-me demais aos estudos, que o diretor do colégio me aconselhou a voltar para casa. Estava tão fraco que tive algumas hemorragias. Senti-me perto da morte, mas Deus renovou em mim o conhecimento e o gosto das coisas divinas. Anelava tanto a presença de Deus e ficar livre do pecado que, ao melhorar, preferia morrer a voltar ao colégio e me afastar de Deus. Oh, uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. De fato, depois de voltar ao colégio, Brainerd esfriou em espírito, mas o grande avivamento dessa época alcançou a cidade de New Haven, o colégio de Yale e o coração de Dave Brainerd. Ele tinha o costume de escrever diariamente uma relação dos acontecimentos mais importantes da sua vida, e é por esses diários que sabemos da sua vida íntima, de profunda comunhão com Deus. Os poucos trechos seguintes servem como amostras do que ele deixou registrado e revelam algo de sua luta com Deus, enquanto estudava para o ministério. Fui tomado repentinamente pelo horror da minha miséria. Então, clamei a Deus, pedindo que me purificasse da minha extrema imundícia. Depois, a oração se tornou muito preciosa para mim. Ofereci-me alegremente para passar os maiores sofrimentos pela causa de Cristo, mesmo que fosse para ser desterrado entre os pagãos, desde que pudesse ganhar suas almas. Então, Deus me deu o espírito de lutar em oração pelo reino de Cristo no mundo. Retirei-me cedo, de manhã, para a floresta, e foi-me concedido fervor em rogar pelo avanço do reino de Cristo no mundo. Ao meio-dia, ainda combatia em oração a Deus e sentia o poder do divino amor na intercessão. Passei o dia em jejum e oração, implorando que Deus me preparasse para o ministério, me concedesse auxílio divino e direção, e me enviasse para a seara no dia designado por ele. Pela manhã, senti poder na intercessão pelas almas imortais e pelo progresso do reino do querido Senhor e Salvador no mundo. À tarde, Deus estava comigo de verdade. Quão bendita a sua companhia! Ele me concedeu agonizar em oração até ficar com a roupa encharcada de suor, apesar de eu me achar na sombra e de soprar um vento fresco. Sentia a minha alma grandemente extenuada pela condição do mundo. Esforçava-me para arrebatar multidões de almas. Sentia-me mais dilatado pelos pecadores do que pelos filhos de Deus. Contudo, anelava gastar a minha vida clamando por ambos. Passei 2 horas agonizando pelas almas imortais. Apesar de ser ainda muito cedo, meu corpo estava molhado de suor. Se eu tivesse 1000 vidas, a minha alma as teria dado pelo gozo de estar com Cristo.
Dediquei o dia para jejuar e orar, implorando a Deus que me dirigisse e me abençoasse na grande obra que tenho perante mim, a de pregar o Evangelho. Ao anoitecer, o Senhor me visitou maravilhosamente na oração. Senti a minha alma angustiada como nunca. Senti tanta agonia que me achava ensopado de suor. Oh, Jesus suou sangue pelas pobres almas. Eu anelava mostrar mais e mais compaixão para com elas. Cheguei a saber que as autoridades esperam a oportunidade de me prender e encarcerar por ter pregado em New Haven. Fiquei mais sóbrio e abandonei toda a esperança de travar amizade com o mundo. Retirei-me para um lugar oculto na floresta e coloquei o caso perante Deus. Completados os seus estudos para o ministério, ele escreveu: Preguei o sermão de despedida ontem à noite. Hoje, pela manhã, orei em quase todos os lugares por onde andei, e depois de me despedir dos amigos, iniciei a viagem para o habitat dos índios. Essas notas revelam, em parte, a sua luta com Deus enquanto estudava para o ministério. Um dos maiores pregadores atuais, referindo-se a esse diário, declarou: Foi Brainerd quem me ensinou a jejuar e orar. Cheguei a saber que se fazem maiores coisas por meio de contato cotidiano com Deus do que por pregações. No início da história da vida de Brainerd, já relatamos como Deus lhe concedeu a entrada entre os silvícolas violentos, em resposta a uma noite de oração nas profundezas da floresta. Mas, apesar de os índios lhe darem toda a hospitalidade, concedendo-lhe um lugar para dormir sobre um pouco de palha e ouvirem o sermão, comovidos, Brainerd não estava satisfeito e continuava a lutar em oração, como revela seu diário. Continuo a sentir-me angustiado. À tarde, preguei ao povo, mas fiquei mais desanimado acerca do trabalho do que antes. Receio que seja impossível alcançar as almas. Retirei-me e derramei a minha alma pedindo misericórdia, mas sem sentir alívio. Completo 25 anos de idade hoje. Dói-me a alma ao pensar que vivi tão pouco para a glória de Deus. Passei o dia na floresta sozinho, derramando a minha queixa perante o Senhor. Cerca das 9 horas, saí para orar na mata. Depois do meio-dia, percebi que os índios estavam se preparando para uma festa e uma dança. Em oração, senti o poder de Deus e a minha alma extenuada como nunca antes na minha vida. Senti tanta agonia e insisti com tanta veemência que, ao levantar-me, só conseguia andar com dificuldade. O suor corria-me pelo rosto e pelo corpo. Reconheci que os pobres índios se reuniam para adorar demônios e não a Deus. Esse foi o motivo de eu clamar ao Senhor que se apressasse em frustrar a reunião idólatra. Assim, passei a tarde orando incessantemente, pedindo auxílio divino para que eu não confiasse em mim mesmo. O que experimentei enquanto orava foi maravilhoso. Parecia-me que não havia nada de importância em mim, a não ser a santidade de coração e vida, e o anelo pela conversão dos pagãos a Deus. Desapareceram todos os cuidados, receios e anelos. Todos juntos pareciam-me de menor importância que o sopro do vento. Anelava que Deus adquirisse para si um nome entre os pagãos, e lhe fiz o meu apelo com a maior ousadia, insistindo em que ele reconhecesse que eu o preferia à minha maior alegria. De fato, não me importava onde ou como morava, nem a fadiga que tinha de suportar, se pudesse ganhar almas para Cristo. Continuei assim toda a tarde e toda a noite. Assim revestido, Brainerd, pela manhã, voltou da mata para enfrentar os índios, certo de que Deus estava com ele, como estivera com Elias no Monte Carmelo. Ao insistir com os índios para que abandonassem a dança, eles, em vez de matá-lo, desistiram da orgia e ouviram a sua pregação de manhã e à tarde. Depois de sofrer como poucos sofrem, depois de se esforçar de noite e de dia, depois de passar horas inumeráveis em jejum e oração, depois de pregar a palavra a tempo e fora de tempo, por fim, abriram-se os céus e caiu fogo. Os seguintes excertos do seu diário descrevem algumas dessas experiências gloriosas. Passei a maior parte do dia em oração, pedindo que o Espírito fosse derramado sobre o meu povo. Orei e louvei com grande ousadia, sentindo grande peso pela salvação das preciosas almas. Discursei à multidão extemporaneamente sobre Isaías, capítulo 53, versículo 10.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Muitos dos ouvintes entre a multidão de 3 a 4 mil ficaram comovidos a ponto de haver um grande pranto, como o pranto de Hadadrimon. Ver Zacarias capítulo 12, versículo 11. Enquanto eu andava a cavalo, antes de chegar ao lugar para pregar, senti o meu espírito restaurado e a minha alma revestida com poder para clamar a Deus, quase sem cessar, por muitos quilômetros a fio. De manhã, discursei aos índios onde nos hospedamos. Muitos ficaram comovidos, e ao falar-lhes acerca da salvação da sua alma, as lágrimas correram abundantemente, e eles começaram a soluçar e a gemer. À tarde, voltei ao lugar onde eles costumava pregar. Eles ouviram com a maior atenção quase até o fim. Nem a 10ª parte dos ouvintes pôde conter-se de derramar lágrimas e clamar amargamente. Quanto mais eu falava do amor e compaixão de Deus ao enviar seu Filho para sofrer pelos pecados dos homens, tanto mais aumentava a angústia dos ouvintes. Foi para mim uma surpresa notar como seus corações pareciam traspassados pelo terno e comovente convite do Evangelho, antes de eu proferir uma única palavra de terror. Preguei aos índios sobre Isaías capítulo 53, versículos 3 ao 10. Muito poder acompanhava a palavra, e houve grande convicção entre os ouvintes. Contudo, não tão geral como no dia anterior. Mas a maioria ficou comovida, e em grande angústia de alma. Alguns não podiam caminhar, nem ficar em pé. Caíam no chão como se tivessem o coração traspassado e clamavam sem cessar, pedindo misericórdia. Os que vieram de lugares distantes foram levados logo à convicção pelo Espírito de Deus. À tarde, preguei sobre Lucas, capítulo 15, versículos 16 ao 23. Havia muita convicção visível entre os ouvintes, enquanto eu discursava. Mas, ao falar particularmente depois a alguns que se mostravam comovidos, o poder de Deus desceu sobre o auditório como um vento veemente e impetuoso e varreu tudo de maneira espetacular. Fiquei em pé, admirado da influência que se apoderou do auditório quase totalmente. Parecia, mais que qualquer outra coisa, a força irresistível de uma grande correnteza, o dilúvio crescente, que derrubava e varria tudo o que encontrava na frente. Quase todos oravam e clamavam, pedindo misericórdia, e muitos não podiam ficar em pé. A convicção que cada um sentiu foi tão grande que pareciam ignorar por completo os outros em redor, mas cada um continuava a orar por si mesmo. Lembrei-me de Zacarias capítulo 12, versículos 10 ao 12, porque havia grande pranto, como o pranto de Hadadrimon, parecendo que cada um pranteava à parte. Parecia-me um dia muito semelhante ao dia em que Deus mostrou seu poder a Josué. Josué, capítulo 10, versículo 14. Porque era um dia diferente de qualquer dia que tinha presenciado antes, um dia em que Deus fez muito para destruir o reino das trevas entre esse povo. É difícil reconhecer a magnitude da obra de Dave Brainerd entre as diversas tribos de índios, nas profundezas das florestas. Ele não entendia os seus idiomas. Se lhes transmitia a mensagem de Deus ao coração, deveria achar alguém que pudesse servir como intérprete. Passava dias inteiros simplesmente orando para que viesse sobre ele o poder do Espírito Santo com tanto poder que esse povo não pudesse resistir à mensagem. Certa vez, teve que pregar por meio de um intérprete tão bêbado que quase não podia ficar em pé. Contudo, dezenas de almas foram convertidas por meio desse sermão. Ele andava às vezes perdido de noite no ermo, apanhando chuva e atravessando montanhas e pântanos. Franzino de corpo, cansava-se nas viagens. Tinha de suportar o calor do verão e o intenso frio do inverno. Dias a fio, passava-os com fome. Já começava a sentir a saúde abalada e estava a ponto de casar-se. Sua noiva era Jerusa Edwards, filha de Jonatas Edwards, e estabelecer um lar entre os índios convertidos, ou voltar e aceitar o pastorado de uma igreja que o convidava. Porém, reconhecia que não podia viver por causa da sua doença mais que 1 ou 2 anos, e resolveu então arder até o fim. Assim, depois de ganhar a vitória em oração, clamou: Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me aos selvagens do ermo,
Envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço, e para promover o teu reino. Adeus, amigos e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Foi nessa ocasião que escreveu: continuarei lutando com Deus em oração pelo rebanho aqui e especialmente pelos índios em outros lugares, até a hora de deitar-me. Oh, como senti ser obrigado a gastar o tempo dormindo! Anelava ser uma chama de fogo constantemente ardendo no serviço divino e edificando o reino de Deus até o último momento, o momento de morrer. Por fim, depois de 5 anos de viagens árduas no ermo, de aflições inumeráveis e de sofrer dores incessantes no corpo, Davy Brainerd, tuberculoso e com as forças físicas quase inteiramente esgotadas, conseguiu chegar à casa de Jonatas Edwards. O peregrino já completara a sua carreira terrestre e esperava o carro de Deus para levá-lo à glória. Quando no seu leito de sofrimento viu alguém entrar no quarto com a Bíblia, exclamou: "Oh, o querido livro! Breve hei de vê-lo aberto. Os seus mistérios me serão então desvendados." Suas forças físicas minguavam e ele falava com mais e mais dificuldade, mas sua percepção espiritual parecia aumentar. Fui feito para a eternidade. Como anelo estar com Deus e prostrar-me perante Ele. Oh, que o Redentor pudesse ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Oh, vem, Senhor Jesus, vem depressa. Amém. E foi assim que dormiu no Senhor. Depois desse acontecimento, Jerusa Edwards começou a murchar como uma flor, e 4 meses depois, também foi morar na Cidade Celeste. De um lado do seu túmulo está o de seu noivo, Davy Brainerd, e do outro lado está o túmulo de seu pai, Jonatas Edwards. O desejo veemente da vida de Davy Brainerd era o de arder como uma chama por Deus até o último momento, como ele mesmo dizia. Anelo ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino até o último momento, o momento de falecer. Brainerd findou a sua carreira terrestre aos 29 anos. Contudo, apesar de sua grande fraqueza física, fez mais que a maioria dos homens faz em 70 anos. Sua biografia, escrita por Jonatas Edwards e revisada por João Wesley, teve mais influência sobre a vida de A. J. Gordon do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. Guilherme Carey leu a história que narra sua obra e consagrou sua própria vida ao serviço de Cristo e nas trevas da Índia. Roberto McCheyne leu o Diário de Davi e gastou sua vida entre os judeus. Henrique Martin leu a sua biografia e decidiu consumir-se dentro de um período de 6 anos e meio na Pérsia, a serviço do Mestre. O que Davy escreveu a seu irmão, Israel Brainerd, é para nós um desafio à obra missionária. Digo agora, morrendo, que não teria gasto a minha vida de outra forma nem por tudo o que há no mundo. Sinto-me mais alegre hoje acerca dos peles vermelhas. Oxalá que Deus atraia grande número deles a Jesus Cristo.